Enquanto o mundo foca grande parte da atenção em tensões geopolíticas, um gigante silencioso está despertando no Oceano Pacífico. Modelos climáticos super avançados começam a apontar para 2026 como o ano de formação de um possível super El Niño. Mas olha, não se enganem, a gente não está falando apenas de previsões do tempo, de mais chuva ou seca. Estamos falando de um fenômeno capaz de reorganizar as rotas comerciais, inflacionar o preço dos alimentos globalmente e testar os limites da infraestrutura energética de nações inteiras. Bem-vindos a esta análise detalhada, onde vamos desconstruir os dados e entender exatamente o real tamanho do prejuízo que pode estar a caminho. Bom, vamos mergulhar direto nisso. Observando os dados de satélite mais recentes, já dá para notar uma mancha vermelha escura, bem intensa, se expandindo lá da costa oeste da América do Sul. E essa não é uma variação comum, tá? Essas anomalias na temperatura da superfície do mar mostram um aquecimento muito rápido e contínuo. É o sinal inegável de que o oceano está acumulando um calor massivo, o que altera completamente a dinâmica dos ventos e prepara o palco para um choque em escala planetária. E quão extremo isso pode ser? As projeções mais recentes do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas são de cair o queixo. Eles indicam que a anomalia de temperatura pode atingir chocantes 3,2 graus Celsius acima da média até o fim do ano. Para colocar isso em perspectiva, esse patamar coloca o evento projetado diretamente no território dos episódios mais intensos de toda a história registrada. A gente está falando de rivalizar e muito possivelmente superar os piores recordes que a humanidade já mediu desde o século XIX. Parte 1. O que é um super El Niño? A mídia e diversos modelos financeiros adoram usar o termo Super El Niño sempre que as anomalias passam daquela marca perigosa de 2,5 graus Celsius. Mas é super importante pontuar com total imparcialidade técnica que a Organização Meteorológica Mundial simplesmente não reconhece esse termo de forma oficial. As classificações deles focam estritamente nos dados absolutos de aquecimento. Mas, independente do rótulo que a gente use, o fato é que esse calor excessivo aprisionado gera uma resposta violenta da atmosfera. E a urgência da situação fica muito clara quando olhamos para a probabilidade matemática da coisa. Com base nos dados oficiais, já temos 61% de probabilidade de formação do fenômeno logo no meio de 2026. Mas o dado que realmente acende aquele alerta vermelho para os mercados é o avanço dessa chance, que ultrapassa a impressionante marca de 90% até o fim do ano. Ou seja, os modelos convergem para uma quase certeza matemática de que o evento vai se estabelecer com muita força. Parte 2. O choque no agronegócio. Aqui o problema se torna estrutural e altamente financeiro. O Brasil, que é basicamente o celeiro do mundo, sente esse golpe climático de um jeito totalmente assimétrico e brutal, enquanto a região norte e o nordeste encaram um risco elevadíssimo de secas severas e incêndios catastróficos, o sul sofre com inundações que destroem a infraestrutura vital. Já no centro-oeste e no sudeste, a chuva irregular joga o calendário de plantio num verdadeiro caos. A geografia do país faz com que não exista porto seguro. Cada região apanha de um jeito diferente, mas com a mesma intensidade destrutiva. Para a gente compreender o tamanho do buraco que está se abrindo, vale a pena olhar pelo retrovisor. Aquele evento catastrófico de 97 e 98 chegou a uma anomalia de 2,8 graus Celsius, provocando quebras colossais de safra e perturbações na cadeia produtiva global inteira. Então, pensem comigo. Se em 97 o estrago global foi daquele jeito, com 2,8 graus, é assustador projetar a devastação nos campos com os 3,2 graus esperados para esse novo ciclo. O ponto crucial é como isso bate direto nas reservas globais de alimentos. Culturas essenciais como a soja e o milho ficam duplamente encurraladas. No sul, o solo encharcado faz explodir a incidência de doenças fúngicas. Enquanto isso, no norte e no centro-oeste, o estresse hídrico leva à falha total das lavouras em terras ressecadas. E o efeito dominó disso, menos farelo no mercado, encarece a alimentação dos animais, espalhando a crise diretamente para a produção global de proteínas. Parte 3. Inflação e o efeito cascata. O perigo macroeconômico desse cenário é avassalador. Projeções indicam que fatores adversos impulsionados exclusivamente pelo clima têm o potencial de adicionar, sozinhos, 0,8 pontos percentuais no índice geral de inflação. Essa quebra no campo não fica só no campo. Ela transfere toda a pressão de custos direto para as prateleiras dos supermercados de forma implacável. E para quem acha que isso é só alarmismo, a história recente está aí para provar. Em 2024, as consequências de um El Niño adicionaram formidáveis 2,25 pontos percentuais na inflação dos alimentos consumidos pelas famílias. A conta chega rápido, minha gente. Isso prova que as anomalias de temperatura lá no meio do oceano ditam o poder de compra da nossa sociedade aqui na ponta.
Ah, e não podemos esquecer da energia. Com a falta de chuva secando bacias hidrográficas vitais, os níveis dos reservatórios despencam. A solução forçada? Acionar as usinas termoelétricas. O problema é que, além de poluentes, elas são absurdamente caras de operar. O custo da eletricidade dispara, gerando uma taxa extra que é repassada para absolutamente tudo que a indústria moderna fabrica. Parte 4. Logística e risco global. Existe uma cascata de desastres logísticos que já dá para prever. Passo 1. Secas extremas derrubam os níveis dos rios da bacia amazônica. Passo 2. Navios graneleiros ficam completamente presos, paralisando rotas cruciais. Passo 3. O custo do frete explode, registrando saltos de até 57%. O simples ato de mover a comida de um ponto a outro se torna uma operação caríssima. Mas a armadilha do clima é perfeita, porque, enquanto o escoamento pelo norte está paralisado pelos rios secos, no sul acontecem tempestades torrenciais que lavam estradas e destroem pontes simultaneamente. A produção agrícola, se por acaso sobrevive à seca no plantio, acaba literalmente presa em terra firme, sem conseguir chegar aos portos. A máquina de exportação simplesmente engasga. Esses eventos extremos expõem de forma bem escancarada a fragilidade de toda a nossa malha global de sobrevivência. Os relatores de risco deixam claro que essas rupturas logísticas e agrícolas não são um problema exclusivo de um só país. Tempestades violentas e rotas bloqueadas mostram que nenhum sistema de distribuição no mundo está verdadeiramente a salvo dessas vulnerabilidades. E trazendo para a mesa os dados oficiais do Índice de Risco Climático da Germanwatch para 2026, a gente consegue ver as nações que mais apanharam de eventos extremos nas últimas 3 décadas. O topo da lista? Domínica, Mianmar e Honduras. A métrica contabiliza perdas de vidas e devastação financeira em proporção ao PIB. São locais que sofreram danos irreparáveis, não só pela localização, mas principalmente por não terem infraestrutura para segurar a pancada da natureza. E isso mostra um risco sistêmico assustador, né? Das 10 nações mais afetadas no longo prazo, 6 são de renda média baixa. O sul global absorve a pior parte absoluta dessas perturbações, simplesmente porque falta capacidade financeira para construir estruturas que aguentem. Quando um choque como o El Niño bate a porta, o resultado prático é um retrocesso muito cruel no desenvolvimento econômico. Parte 5. A nova realidade climática. O diagnóstico do mercado financeiro não faz rodeios. A consultoria Redpoint definiu o cenário de forma muito clara. O fenômeno altera padrões globais com impactos diretos sobre produtividade e preços. Isso deixou de ser um papo apenas para cientista analisar. Hoje, é o principal fator de risco avaliado por bancos centrais e corretores ao redor do planeta. A grande lição que a gente deve tirar dessa montanha de dados é esta. Entender a dinâmica do Oceano Pacífico parou de ser uma curiosidade acadêmica. Hoje, monitorar esses ciclos é uma habilidade obrigatória de sobrevivência econômica, seja para a gigantesca corporação de logística, seja para a gente conseguir organizar o orçamento do supermercado. Tá todo mundo conectado à temperatura do mar. O Super El Niño de 2026 não é uma certeza absoluta, claro, mas é uma probabilidade altíssima que governos e mercados já estão acompanhando de perto. Considerando infraestruturas tão fragilizadas, será que a nossa sociedade e os mercados globais estão de fato preparados para absorver mais um choque dessa magnitude sem quebrar? Deixe a sua opinião nos comentários. Queremos saber como você vê tudo isso. E, por favor, inscreva-se no canal para continuarmos desvendando a engenharia e a complexa economia por trás do nosso clima. Até a próxima investigação!